continuando a saga dos livramentos. Senta aí, que esse é digno de filme, viu? Eu acho que nem os Velozes e Furiosos teria uma cena tão perfeita igual essa que eu vou contar pra vocês. Mas para quem chegou agora ao canal, seja bem-vindo. Meu nome é Núbia Gonçalves. Curta, comente, compartilhe e se inscreva no canal Império da Mente. Ponto. Né? Vamos de história. O dia em que era para ter destruído 2 carros e não destruiu. Senta aí. Que essa história, até eu fiquei assim. Como? Como assim, minha filha? A pessoa, o dono, né, do carro me contou. E eu fiquei assim, não acredito. Livramentos. Eu falo que a espiritualidade, ela sabe quando ela tem que te livrar, minha criança. Senta, que até os Velozes Furiosos perdeu essa parte. Porque, pra quem é fã sabe o que eu tô falando. Quem gosta de aventuras, né, chegou no lugar certo. O que aconteceu? Essa pessoa, ela estava trabalhando em casa, né? E ela tá construindo, né, um motorhome. E esse motorhome, ele fica mais na rua, né? E nesse dia, ela colocou o carro dela pra dentro e o motorhome tava meio na rua, né? E o que acontece? Ela falou, não, eu tô digitando lá, escrevendo o texto e tal. Ela falou como é que tava escrevendo as coisas, bonitinho e tal. De repente, ela sentiu um impacto energético. Ela escutou o barulho assim, peiu. Que isso? Ela achou que tinha batido no vizinho do lado dela, né? E ela, nossa, só deve ter machucado o bichinho lá, né? Ela pensou isso. Rapaz, na hora que ela abriu a porta, que ela olhou a cena, ela, não acredito. Deixa eu contar a cena. Você vai entender o que é espiritualidade. Vocês acham que a gente convive, a gente fica assim, não acredito. Ela falou pra mim que ela sentiu um impacto energético, mas na verdade não chegou a bater nos carros dela. Por quê? Senta aí que você vai ficar impressionado. Você vê os desenhos da Marvel, você acha que aquilo ali é só história pra poder dormir, né? Essa história conta a verdade. Ela falou pra mim assim que viu um carro meio que desgovernado de madrugada. Ela tava trabalhando, né? Que ela trabalha muito à noite. E aí ela sentiu o impacto porque o carro veio subindo do lado oposto da casa dela. Ele veio subindo e passou. Só que ele estava muito em alta velocidade e aí ele perdeu meio que o controle. E ele foi direitinho para bater no carro dela. Os mentores dela, já prevendo isso, fizeram. Tá quando você vê, acho que a Mulher Escarlate, quando ela faz assim, eles fizeram um escudo assim, e aí eles jogaram esse escudo e o carro rodopiou e saiu riçando. Quebrou uma lanterna e saiu arranhando todos os carros. Aí quando ela me contou isso, ela, foi eu vi a cena inteirinha. Eu falei assim, mas isso confere, minha filha, você tá doida, né? De brincadeira. Não, foi. E eu, minha nossa senhora, mas fizeram isso? Foi. Como assim? Pela trajetória que ela tava me contando, o carro ele veio e perdeu o controle, então ele ia bater no caminhão, e ele ainda bater na traseira do carro dela, e ainda ia fazer um maior estrago, e o cara ia, ó, rapar e vazar, né? Que ele fez isso. Só que o que aconteceu? Os guias dela fizeram uma parede invisível,
Não é só a história da Marvel que isso acontece não, tá bom? Aguenta aí. Fizeram uma barreira invisível e fez com que ele não viesse até o caminhão e nem o carro dela, que ia ser um prejuízo muito alto, e o carro rodopiou e foi passando nos outros carros. Tanto é que estourou até o pneu do carro que estava na estradinha que estava estacionado. Aí eu dei uma olhada pra ela e falei assim, que era? Aí outro carro, o cara, depois que ele meio que se concentrou lá, ele viu que estava vivo ainda, ele acelerou. Aí o carro que estava na rua lá, com prejuízo. Aí eu falei assim, criatura, como é que ficou esse negócio? Ué, como tava de madrugada, ninguém viu quem era, ficou prejuízo para cada pessoa, né? Ou seja, o carro, ele deve estar na bagatela agora para resolver no mínimo 5 mil reais. No mínimo, o carro dessa pessoa. Porque o cara passou do lado do carro dela, fez tudo isso, o carro dela não teve estrago nenhum, porque os guias dela conseguiu jogar essa energia e fazer com que ele não atingisse o móvel, e também ela, que poderia entrar dentro da casa dela, né, que não tem muro, poderia facilmente entrar dentro da casa dela, né, porque ela falou que o impacto foi tão grande que estourou até o pneu do carro do vizinho que estava na rua. Segundo ela me contou, que até esse carro, que teve um prejuízo bem alto, estourou até o pneu, gente, para vocês terem ideia como é que foi o tamanho do livramento. E quando ela chegou lá, olhou, viu a cena toda, ela fez assim, meu Deus, o que aconteceu isso aqui? Até ela assustou. Aí foi quando o sensei dela mostrou pra ela. Quando ela viu a trajetória, falou assim, gente do céu. Livramentos. Já é o segundo livramento dessa história. Isso tudo numa casa só. Primeiro, o carro dela, graças a bom Deus, tá lá inteiro. O outro que ela tá construindo também ficou inteiro. Porque nessa batida poderia atingir a casa também, porque a casa não... E ainda ia quebrar a mureta de água ainda. Agora pensa, de madrugada, até o pessoal da Cineab chegar lá, ou Cineab, ou Companhia de Água, não sei, cada cidade tem um nome diferente. Chegar lá para fechar, já tinha jorrado litros e litros de água fora. Porque ela falou que ia, em cima da muretinha, ia quebrar o encanamento da rua. Aí todo mundo ia ficar bravo, porque ia ficar todo mundo sem água. Tinha que cortar, né? Até restabelecer tudo bonitinho. Eu dei uma olhada pra cara dela e falei assim, ainda bem que as firmezas tá em dia, né? Porque vocês tá bonita, hein? Ela falou assim, pois é. Tudo isso aconteceu na minha casa e eu tô aqui. Como é que isso aconteceu, gente? Porque é impressionante. Como é que eles conseguiram fazer isso? Ah, rapaz. Eu posso falar, né? Porque eu própria já fui livrada de uma queimadura muito forte. Inclusive, já postei aqui nos meus vídeos do podcast, eu mostrei exatamente que houve uma queda de água fervendo no meu braço. Eu tô com levemente manchado. Livramentos dos guias. Agora pensa ela que poderia ter estragado o carro, ficado sem água e ainda com uma baita de um prejuízo, que na bagatela aí, de 5 a 10 mil, fora ficar sem água. Isso é a
a espiritualidade livrando ela. E já não é a primeira vez, tá? Ih, já contei várias histórias que acontece aqui com ela aqui. Inclusive, ela já até queimou em solda. E quando ela tava brava, né? Porque ela queria ir pro lugar, quando ela viu tanto livramento, ela não fala mais nada, eu vou ficar calada agora. Sim, os guias dela protegendo ela. Se falar outra história que ainda vou contar, aguenta a mão que eu vou contar mais histórias, você vai entender como é a nossa vida dentro da espiritualidade. E isso é uma das sessões que a gente mais conta. A espiritualidade sempre nos protege, ainda mais a gente que somos os trabalhadores da luz. E isso acontece muito com a gente. E até agora você entendeu por que eu falei pra vocês que nem a galera dos Velozes e Furiosos imaginaria uma cena igual a essa. Pois é, isso aconteceu. E ela viu tudo isso, ela viu porque o guia dela mostrou o que ia acontecer, pela trajetória dos carros. E eu, ainda bem que tá tudo em dia, viu, as firmezas de vocês, que senão ia dar muita caca. Minha filha, espiritualidade é isso. Pra você que chegou agora ao canal, é daí mais ou menos, ainda tá melhorzinho. Já teve pior, agora tá relax, sossegado. E eu vou ficando aqui, pessoal. Até mais e tchauzinho.